Fala, gente boa! Bom, este avoado, esquecido, pobre e anônimo youtuber, né? Esqueceu do principal na semana passada. E que coisa foi essa? Bom, aquelas informações mais detalhadas, né, que eu passei para vocês, tanto a respeito do Alfredo Nóbrega de Oliveira, quanto do Alex, do Axel Diringshofen, tá? Me foram passadas através do Patrick Roger Pinheiro, né? Popularmente conhecido como o homem da BMW prateada, ou também como o homem do terno azul marinho, né? Então, para quem não, antes que eu me esqueça, o Patrick, tá? O popular homem da BMW prateada, ele é o historiador oficial, historiador da Câmara de Vereadores de Joinville, tá? Então, faltou trazer, né, dar o devido crédito, tá? Bom, feito, né, trazido, melhor dizendo, o devido crédito, né? Eu já comentei, já repeti isso incontáveis vezes, né? Se você que está aí do outro lado é uma mulher, né, seja uma menina, uma jovem, uma senhora, enfim, se você é do sexo feminino, por favor, eu peço que você não acesse meu blog, né? Para todo mundo já sabe que eu tenho um blog, tá? O nome desse blog é Blog Alameda Cultural, tá? Eu já vou avisando que o negócio lá é bem pesado, né? Pesadíssimo, né? E você terá a mesma reação que essa moçoila aqui teve na hora em que essa foto aqui foi batida, tá? Esclarecendo que essa moçoila aqui da foto, tá? No momento em que essa foto foi batida, a moça aqui ela não estava vendo o Ronaldinho Gaúcho pelado, tá? Só a título de curiosidade, tá? Essa aqui é a capa, tá? Da edição número 331 de abril de 2014 da revista Super Interessante. É uma matéria a respeito de medos, fobias, paranoias, né? Uma matéria do Eduardo Esquilars, né? Não sei se essa é a pronúncia correta do sobrenome do cara, tá? Mas enfim, né? Voltando, né? Por incrível que pareça, né? Para a minha grande surpresa, né? A postagem mais recente do meu blog, tá? Ela foi publicada no dia 30 de outubro, né? No último dia 9 de novembro, para minha grande surpresa, né? Dando uma olhada, né, na hora que eu fui compartilhar, né, no Facebook, né, esse texto, né, texto do meu blog, obviamente, tá, eu encontrei esse comentário, tá? Esse comentário foi feito pela Ribi, né? Ela preferiu não se identificar, tá? A nossa gloriosa amiga Ribi, né? Ela escreveu o seguinte, né? Esse foi o comentário dela, tá? Esse blog é tão caótico, estou apaixonada. KKKKK, vou ver de ler as outras publicações. Pensar que parei aqui por causa de um trabalho de faculdade, porque não tem um lugar falando direito quem foi Regina Aguiar. Caso se pergunte, segue sendo um mistério o motivo da homenagem. Ninguém fala disso. Então, meu muito obrigado, fico muito honrado, né, que ela tenha, sabe-se lá por quê, né, preferido acessar o meu bloguinho Furreca, né, mas enfim, tantas barbaridades que eu escrevo, pelo menos estão ajudando alguém, né. Pegando uma carona nisso, né, nesse texto, né, que eu publiquei no dia 30 de outubro, né, uma das fotos que aparecem no texto é essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Essa foto aqui, ela é de 1908 e o que vocês estão vendo é um trecho do que hoje é a Rua Princesa Isabel, ali próxima do cruzamento, né, com a Rua Dona Francisca, tá? Uma outra foto, né, que eu publiquei nessa ocasião, né, no texto, né, do dia 30 de outubro, né, uma foto bem antiga, né? Isso aqui é uma visão, tá? É uma foto tirada de 1918, tá? Isso aqui é uma visão, é a área central de Joinville, tá? Repetindo, essa foto aqui ela é de 1918, tá? E foi tirada pelo Fritz Hoffmann, né? O Pelé da fotografia joinvilense. Trazida, né? Jogação de confete à parte, né? E trazida essas verdadeiras relíquias, né? Essas fotos antiquíssimas, né? Que eu acabei de mostrar, tá? Então,
Então surge a pergunta mais do que inevitável, né? Afinal de contas, né? Até a alma penada do Cid Moreira está perguntando, afinal de contas, quem foi esse cabra? Quem foi esse caboclo? Quem foi esse indivíduo? O tal do Higino Aguiar, tá? Bom, antes que eu diga, né, que eu comece a explicar quem foi o cara, tá? Eu irei mostrar para vocês outras fotos antigas, né? Só que essas fotos elas são de Barra Velha, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, né? Essa foto grande, que é essa foto maior, tá? Não sei se vocês estão tendo uma boa visualização dela. Essa foto ela foi tirada possivelmente ali no início dos anos 80, ali na região central de Barra Velha, a famosa Lagoa de Barra Velha, né? Tem uma outra foto aqui, né? A foto, acho que do final dos anos 60, né? Não especifica em que local, né? De Barra Velha, essa foto foi tirada, né? Então, outra foto antiga de Barra Velha para vocês, tá? E, por fim, tem mais uma foto aqui. Essa foto é bem velha mesmo, né? Minto, né? A terceira foto é do final dos anos 60, tá? Daquela praia bem central de Barra Velha, tá? Repetindo, final dos anos 60. E, por fim, tá? Tem uma foto bem antiga que eu quero mostrar a vocês, né? Essa foto aqui, infelizmente, não consta a data que ela foi batida, né? E é bem do tempo em que Barra Velha não passava de um vilarejo de pescadores, tá? Bom, mostradas as devidas fotos antigas de Barra Velha, tá? Agora surge a pergunta que até a alma penada do Cid Moreira quer que seja respondida. Quem foi Higino Moreira? Higino Aguiar. Bom, o Higino Aguiar, tá? Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1912, justamente em Barra Velha, tá? Só esclarecendo que na época do nascimento do Higino Aguiar, Barra Velha era, isso desde 1877, um distrito de Paraty, tá? Para quem não sabe, Paraty é o antigo nome de Araquari, tá? Araquari ela só passou a ter esse nome, o nome atual, no dia 31 de dezembro de 1943, tá? Araquari, esse nome Araquari significa Rio do Refúgio dos Pássaros, né? Então um significado bem poético, né? Araquari também é o nome do canal que separa a cidade de São Francisco, tá? Então Araquari também é o nome de um canal marítimo, né? Repetindo, esse canal ele separa Araquari de São Francisco. E Paraty, antes que vocês me perguntem, é o nome de um rio, né? Um rio que existe, um rio local de Araquari, né? Um rio que banha, por sinal, a região central de Araquari. Inclusive o antigo porto de Araquari funcionou, né? Isso até o início dos anos, até os anos 60, eu não sei precisar para vocês exatamente a data que esse porto deixou de funcionar. Então esse porto de Araquari, ele funcionou justamente no rio Paraty, né? O rio Paraty, eu diria que está para Araquari como o rio Cachoeira esteve para Joinville, né? Então, para que não houvesse essa confusão, né, de cidades da Paraty catarinense com a Paraty lá do Rio de Janeiro, então houve essa mudança de nome, tá? A título de curiosidade, na época do nascimento de Higino Aguiar, tá? Barra Velha, a população total de Araquari era de aproximadamente 16 mil habitantes, tá? Desses 16 mil habitantes, dessa população aproximada que Araquari tinha na época do nascimento do Higino Aguiar, tá? Só 306 pessoas estavam aptas a votar, né? Os mais velhos, né, devem se recordar bem disso, né? Até os anos 80, os analfabetos eles não podiam votar. Foi só a partir de 1985, né, que os analfabetos eles adquiriram direito ao voto, tá? Tanto que um deles chegou à presidência da República. Mas enfim, né? Voltando, né, ao que interessa, tá? Como a imensa maioria da população era analfabeta, né? Então uma minoria da população é que acabava votando. Em um lugar pobre, né, humilde como Araquari ou Paraty, como era o nome lá na época, lá em 1912, mais ainda, né? Bom, voltando ao que interessa, que é o Higino Aguiar, tá? Como era mais do que comum antigamente, tá? O Higino Aguiar, ele acabou se casando com uma prima, tá? A prima barra esposa do Higino Aguiar foi a Maria Machado, tá? Só esclarecendo que essa Maria Machado, tá?
Não é aquela Maria Machado que mora lá no Ademar Garcia, né? Que popularmente é conhecida como Maria Jones, né? E que fez parte da equipe de governo do Luiz Gomes, né? Entre 89 e 92, tá? Essa Maria Machado, que se casou com Regina Guiar, tá? O nome completo dela era Maria José Machado, tá? Bom, o Higino e a Maria, eles tiveram apenas 2 filhos, tá? Um homem, que foi o Rui, e uma mulher, que foi também Maria, né? A Léa Maria, tá? Esse era o nome da filha desse casal, do Higino e da Maria, tá? O curioso, tá? É que tanto a esposa do Higino Aguiar quanto os 2 filhos, tá? Os 3, eles já são falecidos, tá? O próprio Higino Aguiar também já morreu faz tempo, tá? Então não sobrou, da família Aguiar não sobrou ninguém para contar a história, tá? Mas agora, voltando a falar sério, tá? Mas afinal de contas, o que esse caboclo, o que esse cabra, o tal de Higino Aguiar, fez para merecer a homenagem ali que a nossa amiga mencionou, tá? E que homenagem foi essa? Bom, o Higino Aguiar, tá? Eu tinha dito que ele tinha nascido em Barra Velha, tá? Em 1956, tá? Um grupo de lideranças políticas de Araquari, né? Principalmente de Barra Velha, eles acabaram encaminhando um pedido para o Jorge Lacerda, que naquela ocasião, né, era o governador do estado, tá? E eles pediram nessa ocasião, tá, que esse pedido era para que Barra Velha viesse a ser emancipada de Araquari, tá? O Jorge Lacerda, ele acabou atendendo esse pedido dessas lideranças políticas, né? E por um decreto estadual, o decreto número 271, do dia 3 de dezembro de 1956, tá? Barra Velha acabou sendo emancipada de Araquari, tá? No dia 22 de dezembro, o próprio Jorge Lacerda, ele acabou nomeando, né, aquele que veio a ser o primeiro prefeito de Araquari, que era o Francisco Genário Cardoso, tá? O popular Chiquinho de Barra Velha, né? O Chiquinho de Barra Velha, ele era professor universitário aposentado, ele acabou tomando posse ainda em 1956, né? E certamente vocês devem imaginar que o Higino Aguiar, né, como um bom barravelense da gema, ele deve ter ficado feliz da vida, né? Ele deve ter comemorado o fato de Barra Velha ter se desgarrado, né, da tirania de Araquari, de Barra Velha ter dado o seu grito de liberdade. Mas não, por incrível que pareça, não foi isso que aconteceu, tá? O Higino Aguiar e mais uma liderança política de Araquari, que era o Antenor Sprott, tá? O Antenor Sprott, ele havia sido prefeito de Araquari de 1955 até 1958, tá? Então, o Antenor Sprott e o Higino Aguiar, tá? Eles acabaram entrando com uma ação na justiça, tá? E em 6 de maio de 1957, o Supremo Tribunal Federal, né, o tão popular, querido e amado STF, ele acabou baixando um decreto que anulava a emancipação política de Barra Velha. Então, Barra Velha, em virtude desse decreto do STF, Barra Velha voltou a ser um distrito de Araquari. E o nosso amigo Chiquinho de Barra Velha, né, o Francisco Genário Cardoso, ele teve o seu mandato cassado. Então, em resumo, a alegria dos barravelenses durou tanto quanto o dinheiro de pobre, tá? Então a alegria deles durou bem pouco, tá? Mas vocês estão perguntando, mas por que o nosso glorioso e barravelense amigo Higino Aguiar, ele acabou tendo essa atitude justamente contra a terra natal dele? Bom, é que essas lideranças, né, que entraram com esse pedido junto ao governo do estado para que Barra Velha viesse a ser emancipada, esses caras, né, essas lideranças políticas, todos eles eram filiados ao DN, né? E só que o Higino Aguiar, tanto o Higino Aguiar quanto o Antenor Sprott, né, eles eram filiados ao PSD. Então, antigamente, os mais velhos devem se recordar bem disso, né? Havia uma rivalidade bem ferrada, né, uma rivalidade bem intensa entre esses dois partidos, a UDN e o PSD. A UDN era um partido mais conservador, de direita, e o PSD, digamos, era um partido mais à esquerda, né? Um partido mais liberal, vamos dizer assim, tá? Então, por causa dessa rivalidade partidária,
é que o Higino Aguiar acabou agindo contra a própria terra natal dele, né? Então, já desde sempre existem essas bizarrices, né, na política brasileira. Os interesses particulares e partidários estão acima dos interesses da comunidade, né? Coisas do nosso querido Brasil. Vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está chato pra caramba, longo, né? Já chegou aos 15 minutos, né? E no próximo vídeo eu trarei mais curiosidades a respeito de Higino Aguiar e direi qual foi o raio da homenagem que foi feita a ele, tá? Beleza? Então, até lá, ok?